Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. 15 de janeiro de 2022, sábado, primeira semana do tempo comum. Hoje celebramos também Santa Maria, no sábado, dia de Nossa Senhora, e o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos aqui da nossa paróquia Lagoa da Confusão, paróquia Nossa Senhora da Abadia, diocese de Cristalândia, no Tocantins, nos deparamos nesse sábado aí com o Evangelho de Jesus, com esse momento em que nós presenciamos um momento em que Jesus chama Levi. Levi é Mateus. Mateus, que era conhecido como Levi, era um homem cobrador de impostos. E por que cobradores de impostos eram de fama ruim? Primeiro, eles eram da própria nação. Segundo, eles cobravam impostos para servir Roma. Os impostos eram dedicados a Roma. Terceiro, eles roubavam os impostos. Como eles tinham a proteção do poder militar, eles determinavam quanto seria o imposto e você teria que pagar. E se você não pagasse, apanhava, mas apanhava com gosto mesmo. Então não havia muito diálogo, não havia muita conversa, não. Então esses cobradores de impostos eram ricos. Você vai lembrar de Zaqueu, viu? Que diz que ia devolver 4 vezes mais, senão que ele cobrava 4 vezes mais daquilo que era o justo de um imposto. E defraudava os outros e aproveitava. Os cobradores de impostos, além da humilhação de que eles serviam ao Império Romano. Israel era dominado pelo Império Romano. E um cobrador de impostos seria a mesma coisa que alguém da sua própria família servir a um ditador explorando a sua própria família. Por isso, Jesus hoje faz esse contato com essas pessoas. Jesus chama Levi, possivelmente Levi se empolgou, mandou chamar seus amigos e pecadores, seus conhecidos, para um jantar na sua casa. Ir na casa do outro e jantar dentro da Bíblia significa que você está em comunhão com aquilo. E aí Jesus aceita o convite, vai na casa de um cobrador de impostos, que é pecador, e ali ele chama os seus amigos e vai os seus discípulos. Então nós estamos falando de um grupo muito grande. E nós temos os fariseus e doutores da lei que eram fariseus, começam a olhar isso e pergunta aos discípulos: escuta, mas por que o mestre de vocês está sentado naquela casa com aquele pessoal? E Jesus dá uma resposta muito interessante. Diz: olha, eu não vim aqui para ajudar os sãos. Eu não sou médico para cuidar de quem não está doente. Eu sou médico para cuidar de quem está doente. Eu não vim aqui para salvar justos, porque eles não precisam de salvação, já são justos, já estão salvos. Eu vim aqui para salvar pecadores. Essa mentalidade faz com que a gente dê atenção maior àqueles que são os mais atrapalhados, àqueles que são os mais perdidos, àqueles que são os mais difíceis, àqueles que são os mais complicados. Por isso essa mentalidade e esse pensamento vai nos levar a uma ideia, vai nos levar a um pensamento de que a vida ela é um dom que Deus nos dá, e ao mesmo tempo que nós vamos nos tornando mais amadurecidos, eu começo a ter uma certa responsabilidade
diante daquele que é o meu próximo, que é menor do que eu. Jesus está dizendo para os fariseus que ele não está preocupado com gente que está com a saúde boa, que ele não está preocupado com gente que é justo. A preocupação dele é salvar esses que estão doentes. A preocupação dele é salvar esses que são pecadores. Essa é a preocupação de Jesus. E às vezes a gente esquece disso, a gente gosta muito da perfeição, né? A gente tem um discurso religioso de muita perfeição e de muita autoajuda, né? Essa coisa aí de que pensa que acontece, não é assim que funciona a vida. Claro que às vezes ajuda em alguma coisa. Pensar positivo, eu nunca consegui muito pensar positivo, não. Eu sou meio pessimista e muito influenciado pelos existencialistas, assim. Mas ajuda também. É aquele negócio, a gente não precisa ser otimista demais, mas também não precisamos ser pessimista demais. Mas também eu nunca sei o que é uma pessoa realista, né? Eu também tenho dificuldade de definir isso, de dar uma qualificação a respeito disso. Por isso o Evangelho de hoje vai nos trazendo esse Jesus que está nesse contexto de tentar se aproximar de gente complicada. Está no contexto de se aproximar não de amigos, de gente que ele gosta, mas de se aproximar de gente complicada mesmo, de cobradores de impostos, de pecadores. Nós temos um Jesus que está preocupado não em criar amigos. Ele pegou 12, chamou os 12 de amigos, mas basta. 12 amigos é muito caro, porque a Santa Ceia não é brincadeira sustentar 12 homens com fome na hora de um jantar, com vinho e carne, e pão e diabo a quatro. Então nós temos esse Jesus agora que ele vai dizendo muito bem o que ele quer. Ele vai dando uma resposta, ele vai convidando e dando a chance para um cobrador de impostos de segui-lo. E é muito interessante quando você tem a chance de seguir Jesus, sendo que você é um cobrador de impostos, é um pecador. É muito interessante a experiência de vida quando você tem uma vida perdida, que você está lascado, que você se perdeu no decorrer da sua história, aí chega alguém e olha para você na sua condição, trabalhando, sentado na sua mesa. Ele convidou Levi, não é porque Levi tinha largado, não. Levi largou porque foi chamado. Jesus convidou Levi na condição dele, sentado na mesa, cobrando impostos, no contexto dele, na realidade dele. Jesus chamou Pedro pescando, viu? Jesus chamou André e Tiago consertando redes. Jesus foi chamando as pessoas no mundo delas. Ele não pediu que elas se convertessem para depois ser chamado. Não, Jesus foi acolhendo as pessoas no mundo delas. E na medida que as pessoas foram encontrando Jesus, elas foram largando o mundo delas e encontrando outro mundo. Mais fácil? Não, muito mais difícil. Viu? É muito mais fácil você viver como pescador lá no seu ofício do que caminhar 3 anos com Jesus e parar na cruz e depois fazer a experiência da ressurreição. É muito mais fácil continuar como pescador do que seguir Jesus 3 anos. É muito mais confortável continuar sendo cobrador de impostos, ganhando muito dinheiro, rico. Eu mesmo com a fama ruim, mas é aquela coisa, eu tenho a fama ruim, mas eu tenho carro de luxo, tenho casa de luxo. Do que amargar 3 anos de estrada com Jesus até uma sexta-feira da paixão. Por isso eu rezo hoje para que Jesus nos salve. Quando a gente se torna doente, quando a gente se tornar pecador, que Jesus possa ter a coragem de chegar perto de nós e dizer, segue-me. E a gente também ter a coragem de abandonar um pouco a nossa arrogância, a nossa teimosia, o nosso mundo fechado e levantar e ir ao encontro de Jesus. Que Deus possa guiar e iluminar o nosso coração e nos fortalecer na fé. Um abraço e até mais.